Acabei de receber ferramenta nova aqui na oficina e hoje você vai acompanhar o unboxing e a montagem dessa ferramenta. A gente vai deixar ela prontinha para ser utilizada. E a quantidade de projetos que essa ferramenta possibilita é quase infinita. Você consegue fazer tanta coisa que a sua vida dentro de uma oficina de marcenaria vai ficar muito mais simples e muito mais divertida quando você começar a usar essa máquina aqui. Mas antes, para matar a curiosidade de todo mundo, vamos fazer o unboxing e ver de qual máquina que eu estou falando. E essa máquina aqui está dando origem a uma série aqui no canal. Vão ser aí uns 7, 8 vídeos onde eu vou falar sobre ela e eu vou ensinar tudo o que você precisa para sair do zero até fazer os seus primeiros projetos com ela. Vamos começar pelo unboxing para matar a curiosidade de todo mundo. E a máquina que eu estou falando vai sair da caixa agora! Não, brincadeira, tá? Eu vou fazer o unboxing certinho da máquina depois. E isso aqui, para quem não conhece, é uma máquina de fazer qualquer coisa. Muitos chamam de impressora 3D. Tá, eu gosto de mudar o nome, porque literalmente você consegue fazer qualquer coisa com uma máquina dessas. E hoje, esse tipo de máquina aqui é acessível. Essa máquina aqui mesmo custa os seus R$1.000, R$1.200. Eu acho que é um preço acessível pela tecnologia que a gente tem aqui. Qualquer pessoa com um mínimo de organização consegue adquirir uma máquina como essa e começar a levar os seus projetos para outro nível. Ou pelo menos a sua vida dentro do hobby da marcenaria para um outro nível. Muito mais divertido, interessante e satisfatório. E é isso que eu te proponho a partir de agora. O que eu quero compartilhar com você a partir desse vídeo é aquilo que você precisa para sair do absoluto zero, do ponto em que eu não sei nada sobre impressoras 3D, até o ponto em que você seja capaz de modelar e imprimir uma peça por conta própria. Então você vai, junto comigo, sair do zero até o ponto em que você seja capaz de modelar e imprimir as suas peças. Sejam elas gabaritos, acessórios, ferramentas ou qualquer coisa que você consiga imaginar. Essa é a jornada que está começando agora aqui no canal. Bom, para começar o nosso vídeo, a primeira dúvida que eu sei que muitos de vocês vão ter é: vale a pena ter uma impressora 3D para usar na marcenaria, para usar para minha oficina, para o meu hobby? E a resposta é sim, em algumas situações, não em outras. Eu já vou mencionar um pouco mais sobre os poréns da impressão 3D. Mas antes eu quero fazer um tour rápido aqui na oficina e te mostrar algumas pecinhas básicas que eu imprimi, algumas coisas simples, e só isso que eu vou te mostrar agora já paga o custo de uma impressora como essa daqui. Então, se a equação que você quer fazer é o custo-benefício financeiro, eu acho que vai valer a pena e em pouco tempo, em menos de um ano, provavelmente você consegue pagar a sua impressora com as peças que você faz. Quando eu digo pagar, eu não estou dizendo que você vai vender peças para ganhar o dinheiro da impressora, não. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o preço para você produzir a peça versus o preço que essa peça, que esse item, que essa ferramenta custa para você comprar, tá? Se você pegar a diferença entre esses dois valores, em um ano você paga a sua impressora e sobra crédito. Então eu vou te mostrar rapidinho algumas coisas que eu fiz aqui, coisas bem simples, mas a gente vai fazer muito mais itens durante a nossa série de vídeos sobre impressão 3D aqui no canal. Ó, eu vou começar aqui com alguns acessórios que eu uso na serra de bancada. Eu fiz dois feederboards aqui, que são essas placas aqui para você fazer usinagens mais precisas. A ponta desses feederboards aqui é substituível, então se quebrar alguma coisa você substitui só essa pecinha aqui, além de você ter vários modelos diferentes para fazer aqui. O resto dele é peça única e substitui essa ponta. Ele encaixa aqui no slot da minha serra de bancada para eu fazer a regulagem e usar para as usinagens de precisão. Tudo aqui foi feito na impressora 3D, ó. O trilho aqui para encaixar no slot da serra de bancada, o manípulo, o feederboard, só os parafusos aqui que são de metal, o resto é 100% impresso. Eu fiz duas unidades que se eu fosse comprar custariam na faixa dos 200, 250 reais. Custou para fazer 14 reais cada um aproximadamente. Outra coisa que eu fiz foi esse pequeno gabarito aqui para fazer encaixes. Eu mostrei como fazer de madeira aqui no canal, mas eu fiz um pequenininho aqui, mais compacto um pouquinho, mais bonitinho um pouco, na impressora 3D, que eu já utilizei em projetos aqui no canal. Outro item também que eu fiz foi o push block, ou empurrador, tá? Que eu fiz aqui emborrachado na parte de baixo, mas tudo isso aqui foi impresso, tá? Todo na impressora 3D, tá até desbotado de tanto tempo que eu tenho ele já, que eu estou utilizando, funcionando perfeitamente aqui. Um desses aqui custa na faixa dos 300 para você comprar. Depois eu tenho para os sleds que eu uso na serra de bancada, os trilhos que eu uso aqui, todos eles são feitos na impressora 3D. Então eu consigo fazer ele exatamente do tamanho do slot da minha serra de bancada. Eu faço peças mais curtas e eu vou colocando quantas eu preciso aqui para fazer os gabaritos. Todos os sleds que eu uso na serra de bancada tem esse tipo de trilho aqui. Tem um ali que eu tenho em uso há quase 2 anos já, 1 ano e meio eu acho que está em uso.
perfeitamente funcional, ainda não criou folga, não desgastou o material, tudo funcionando certinho. Nos SLED também tem aqui, nesse aqui quando eu mostrei, por exemplo, tem os manípulos aqui, tinha os adaptadores dos grampos para correr aqui nos slots rabo de andorinha, muita coisa aqui, tudo feito na impressora 3D. Ainda falando de empurradores, eu tenho esse daqui que eu fiz como protótipo para empurrar madeira aqui na serra de bancada, até que ficou bem leve, bem funcional, mas eu acabo usando mais o de MDF do que esse daqui, não sei porquê, enfim. E tem também esses dois empurradores aqui que eu uso na plana desempenadeira para empurrar madeira. Emborrachado na parte de baixo, eu fiz só o cabo deles na impressora 3D. Então ficou muito mais prático fazer o cabo do que fazer de madeira. O resto eu fiz de madeira, que era mais fácil, mais rápido, mas os cabos, as empunhaduras, eu fiz na impressora 3D. Aqui eu tenho alguns dos adaptadores para coleta de pó que eu já fiz inúmeros desses aqui para várias ferramentas. Esse aqui, por exemplo, é o mais recente que eu fiz para encaixar na serra da Wonder, para colocar a mangueira de 2 polegadas aqui, ó. O bocal lá era maior, então eu fiz um adaptador para colocar a mangueira. Uma luva para emenda de mangueira de 2 polegadas, certinha para a medida da mangueira que eu uso. Aqui o adaptador para furadeira de bancada, para fazer a coleta de pó, muito eficiente, muito interessante. Isso aqui você não encontra para comprar em lugar nenhum. Adaptadores como esse, procurando um pouco, talvez você encontre. Bastante caros para você comprar. Um como esse daqui custa menos de R$5 para fazer na impressora. Isso aqui você não encontra jamais para comprar em alguma loja aqui no Brasil. Nem fora eu não sei se encontra. E é altamente eficiente, você consegue fazer na impressora 3D. A lixadeira de cinta aqui, eu precisei fazer um adaptador para a mangueira que eu uso no coletor também. Então eu fiz o adaptador aqui, no mesmo molde desse daqui, no mesmo modelo, só que com dimensões diferentes. Então adaptei para a máquina. E assim eu fiz para várias máquinas aqui, para deixar a coleta de pó com os encaixes padronizados em todas as máquinas. E aqui nessa gaveta eu fiz um sistema modular para a organização de parafusos e miudezas. Então esse sistema tem uma grade aqui na parte de baixo, uma gradezinha ali que permite encaixar as bandejinhas modulares, e daí você escolhe como você quer fazer a bandeja que você quer. Por exemplo aqui, ó, 2x1 de tamanho, 1x1, 2x2, então você pode fazer as bandejinhas modulares para preencher. Ó, aqui tem 3x1, então você consegue fazer bandejinhas modulares para uma gradezinha que está fixa na gaveta. Você pode balançar isso aqui à vontade que não sai do lugar. E é um sistema que simplesmente você não encontra algo parecido assim para comprar, ao menos não modular como isso aqui, que você pode fazer, escolher como você quer fazer, do jeito que atenda à sua necessidade. Aqui eu tenho mais alguns itens feitos na impressora, um esquadro do tipo Speed, que eu usava enquanto eu não tinha o de alumínio, então eu fiz ali em algumas horas feito na impressora, baratinho para fazer, eu acho que custou R$6 ou R$7 para imprimir esse esquadro aqui. Aqui um cabo para encaixar os bits sextavados, então uma forma de você usar os bits como chave manual. Também é coisa que se você vai comprar sempre custa um dinheirinho, e para fazer na impressora é baratinho, menos de R$3 para fazer um item como esse daqui. E aqui vários manípulos, daí que você pode fazer conforme a sua necessidade. Esse aqui, por exemplo, foi pintado com tinta spray para mudar a aparência dele. Ó, aqui o tamanho dele na parte de baixo é 1, esse aqui já é um pouquinho maior. E daí os diâmetros, os orifícios aqui, a furação, você pode personalizar tudo isso como você quiser, fazer de acordo com a sua necessidade. Só de manípulo aqui na oficina eu acho que eu tenho mais de 40. Todos os gabaritos, ferramentas onde eu uso parafusos em vez de porca-borboleta, eu faço na impressora 3D os manípulos. Deve ter no mínimo, se eu fosse comprar comercialmente, eu teria gasto uns R$250, R$300 em manípulo. Eu não sei se eu gastei 100 fazendo na impressora. Eu acho que menos que isso, porque um desses aqui custa, se eu não me engano, R$1,50 para fazer, esses pequenininhos aqui, R$1. Então é muito barato para você fazer as coisas, leva o tempo da máquina, mas você consegue fazer coisas que normalmente você não teria acesso ou que custariam bastante dinheiro para você ter acesso. E além de fazer ferramentas, acessórios, você consegue resolver problemas muito específicos com uma impressora 3D. Nesse caso aqui, por exemplo, essa aqui é a caixa de coleta de pó da minha tupia invertida, tupia de bancada. Aqui eu passei a tomada da tupia de dentro para fora e eu tinha esse orifício aqui para fechar, para selar por causa da coleta de pó. Então eu desenhei lá no computador essa pecinha aqui, ó, para fechar esse orifício e deixar só a passagem do fio. Então você consegue resolver coisinhas assim da rotina da oficina de uma forma muito simplificada. Daí é só encaixar aqui, ó, encaixou, fica só a passagem do fio ali. Quando você precisa remover a tomada, passar a tomada de volta, é só tirar, passar a tomada. Então você fez uma tampa aqui, um lacre. E isso aqui custou centavos para fazer e minutos para modelar no computador. Então tudo coisinha assim que você resolve quando você tem a máquina disponível para você fazer as suas peças. Isso aí que eu mostrei são coisinhas básicas que eu peguei numa passada aqui por cima na oficina. Tem muito mais coisa escondida, tem todo o suporte que eu uso aí para fazer as gravações na oficina, o suporte para o celular, para a câmera, os manípulos para apertar do braço móvel ali, tudo foi feito na impressora 3D, cantoneira,
fixador para os móveis, tapa-furo para esconder parafuso, um monte de coisinha besta que se você vai comprar lá na loja, você gasta 30, 40, 50 reais. Tendo a máquina aqui, você coloca a fazer, você faz as peças por centavos. E é aquele negócio, não é você que está trabalhando para fazer, você coloca a peça para ser impressa e você está livre para fazer outra coisa. Você pode ir trabalhando, fazendo outro projeto, outro serviço, enquanto a máquina vai fazendo as peças que você precisa. É uma infinidade de coisas que pode fazer, só que impressão 3D não é para todo mundo e não é para qualquer um. Por isso, eu preciso fazer alguns alertas aqui agora, eu preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer agora, para que você não perca o seu tempo, o seu dinheiro e para que eu também não perca o meu tempo tentando ensinar alguma coisa que talvez não seja para você. Para você entrar no mundo da impressão 3D, não basta só querer, você tem que atender uma série de requisitos, caso contrário, a sua experiência dentro dessa atividade não vai ser satisfatória. Você pode empregar a impressão 3D em praticamente tudo que você queira. Eu vou fazer tudo nessa série de vídeos focado em marcenaria, em oficinas de marcenaria para hobby. Então, para você fazer seus gabaritos, acessórios, ferramentas, aquilo que for conveniente para usar na sua oficina. Esse vai ser o foco principal. Mas você pode usar, eu já fiz muito brinquedo para o meu filho, consertei coisas em casa, fazendo peças que não existiam para comprar, por exemplo, para repor em móveis, em ferramentas, em eletrodomésticos, em muitas coisinhas assim que você consegue resolver se você sabe como usar a tecnologia. Por falar em tecnologia, esse é o primeiro requisito para você entrar no mundo da impressão 3D. Você precisa conhecer o básico de tecnologia e gostar de tecnologia. E assim, conhecer tecnologia não é ter um celular e saber ficar olhando vídeo de besteirinha o dia todo. Tá? Lamento te informar, mas isso não é conhecimento sobre tecnologia. Quando eu falo que você precisa ter conhecimento e gostar de tecnologia, eu estou dizendo que você precisa ser um curioso que, por exemplo, vê uma máquina como essas, quer saber como funciona, quer saber como é construída, quer tentar fazer coisas diferentes daquilo que você viu no vídeo, no tutorial, no artigo, no livro que você leu. E gostar de tecnologia é você ter a paciência e a vontade necessária para você, por exemplo, sentar na frente do computador e pesquisar sobre temas relacionados à tecnologia e passar algumas horas consumindo esse conteúdo. Isso para mim é gostar de tecnologia. E eu acho que isso é fundamental para você acompanhar essa série de vídeos de forma satisfatória. Então, se a sua visão de tecnologia é apenas celular e rolar feed de rede social, talvez a impressão 3D não seja uma atividade que vai trazer satisfação para você. Repensa se é realmente isso que você quer. Você tem que gostar mesmo de tecnologia, ser curioso, gostar de explorar as coisas, de testar coisa nova e principalmente ter criatividade para colocar em prática tudo aquilo que está fervilhando na sua cabeça. Tá? Se você não tem isso, eu não sei se impressão 3D é para você. Além disso, para você entrar no mundo da impressão 3D, você precisa obrigatoriamente ter um computador ou notebook. Não adianta você ter um celular, nem que ele seja de última geração, precisa computador ou notebook. Por quê? O software para você preparar as peças para imprimir vai estar no computador. O software para você modelar, para você projetar as peças no decorrer da nossa série, as peças que a gente vai desenhar por conta própria, vai ser no computador, não vai funcionar no celular. Tá? Então você precisa ter ou computador ou notebook. E não só ter computador ou notebook, você precisa ser capaz de instalar e configurar programas nesse computador ou nesse notebook. Tá? Você não pode depender de terceiros para isso. Eu vou mostrar algumas coisas aqui no decorrer da série, mas isso vai ser o básico, aquela pincelada só para você entender o norte a ser seguido. Mas você precisa ter o domínio de um computador, de um notebook, para instalar, configurar aplicativos, para navegar de forma, com muita destreza, de forma satisfatória na internet, para você procurar onde você baixa os programas, como você instala, como você resolve problemas, caso o sistema, o software não funcione no seu computador. Então, como você faz uma atualização, como você faz uma instalação, uma configuração, isso é básico para você entrar no mundo da impressão 3D. Uma outra coisa essencial que você precisa para entrar nessa atividade, nesse mundo da impressão 3D, é gostar de matemática. Tudo aqui é baseado em cálculos, em porcentagens e proporções, e altura de camada e porcentagem de fluxo de filamento de matéria-prima que a impressora vai colocar, temperatura, equação de temperatura com velocidade para encontrar o equilíbrio da impressora, tudo é baseado em números aqui. Desde a hora que você começa a modelar uma peça, a fazer uma peça por conta própria, até o momento em que você prepara ela para ser impressa.
Tudo é baseado em cálculos e em números. Então, se você não gosta de matemática, possivelmente você não goste de impressão 3D. Não é uma regra, mas normalmente as coisas andam meio juntas, porque a forma de raciocínio da pessoa que gosta de matemática, de cálculo, de lógica, ela tende a funcionar melhor na impressão 3D. Tá? Eu só estou fazendo alertas aqui, como eu mencionei antes, para você daqui a pouco não perder seu tempo, não comprar uma ferramenta que não vai ter serventia nenhuma para você. Por isso que eu estou fazendo esses alertas aqui da forma como eu estou fazendo. Outras duas coisas que você precisa para gostar de impressão 3D também é ter paciência e capacidade de resolver os problemas por conta própria. Paciência porque tem uma curva de aprendizado, não é com um vídeo que você vai sair imprimindo, não é com 2, não é com 3, é um aprendizado constante, o tempo todo você tem que estar aprendendo, você tem que estar testando coisa nova, e essa capacidade de testar é necessária também. A paciência também é necessária porque as peças demoram para ficar prontas. Não é colocar aqui em 10, 15 minutos a peça sair pronta, não. Um adaptador como esse daqui, para coletor de pó, por exemplo, isso aqui tem 10 centímetros, tá? É uma espessura relativamente boa, mas essa peça aqui levou 4 horas para ser impressa. Tá? Então, paciência para esperar a peça ficar pronta. E capacidade de resolver os problemas por conta própria, porque vão acontecer problemas. Você vai ter dificuldade, vai dar perrengue no meio do caminho. É peça que saiu torta, que não saiu na medida certa, é furação que não saiu certo, é problema de qualidade na impressão, ficou torto aqui, ficou torto lá, não saiu material aqui, você tem que resolver esses problemas conforme eles vão acontecendo. Além do que a manutenção da máquina vai exigir essa proatividade sua também. Então, se quando acontece um problema com você na sua atividade do trabalho, na sua vida, quando você está fazendo alguma coisa aí na sua oficina, se acontece um problema e a primeira coisa que te vem à cabeça é, para quem que eu vou perguntar? Tá? Então você está no caminho errado, contrário ao da impressão 3D. A primeira mentalidade quando acontece um problema é como eu resolvo isso com o conhecimento e os recursos que eu tenho. Se você tem essa mentalidade de tentar resolver as coisas por conta própria, provavelmente você vai se sair bem na impressão 3D. Agora, se o seu ímpeto é para quem eu ligo, onde eu comento, onde eu peço, daí você vai lá, faz um comentário e espera a resposta vir de alguém para você resolver o seu problema. Se esse é o seu padrão de comportamento, a impressão 3D possivelmente não vai ser bem encaixada dentro do seu estilo de vida de fazer as coisas. Uma outra coisa que pode fazer bastante diferença na sua jornada dentro da impressão 3D é saber inglês. O menu da impressora 3D está em inglês, eu não vou traduzir, eu vou usar ele como ele veio aqui, padrão de fábrica. Os sites onde a gente vai baixar modelos prontos para imprimir são em inglês. Muitos dos artigos e dos conteúdos bons sobre impressão 3D estão em inglês, então se você souber isso, provavelmente a sua curva de aprendizado vai ser menor. Não é essencial, não é indispensável, eu vou tentar facilitar a vida de todo mundo, tentar ir traduzindo e ensinando o básico, pelo menos dos termos básicos dentro da impressão 3D, para que você consiga acompanhar a série mesmo que você não saiba, mas é um diferencial que pode sim ser importante. Tá? Então se você daqui a pouco estava esperando só um incentivo a mais para ir procurar alguma coisa para você aprender o inglês, o básico do inglês, talvez esse seja o momento. Tá? É uma coisa que pode fazer diferença sim na sua jornada dentro da impressão 3D. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a impressora que a gente vai usar nessa série, que é essa aqui, uma BQ B1 que eu ganhei lá da Banggood. Não, eu não estou fazendo essa série porque eu ganhei a impressora, tá? Já vou te contar a história completa para você entender por que que eu escolhi essa máquina aqui. Essa impressora aqui tem uma boa relação custo-benefício, é uma boa máquina para quem está começando. Fácil de mexer, tem qualidade relativamente boa nas impressões, enfim, tem a equação perfeita para quem está começando, conseguir fazer impressões sem passar tanta raiva. Tá? Basicamente é isso que precisa. Essa BQ B1 aqui, ela está disponível na Banggood por R$1.000 a R$1.200, a depender da promoção, na data da gravação desse vídeo. E o estoque dela está aqui no Brasil. Tá? Não é compra da China, não tem Receita Federal, taxa, burocracia, demora, nada disso. Estoque no Brasil, você compra no site da Banggood, o link está aqui na descrição, em uma semana a máquina está na sua casa e você vai poder replicar 100% do que eu mostrar na série de vídeos. Do que eu mostrar nos vídeos aqui, tudo vai ser com essa máquina que você tem acesso hoje, que você pode comprar, e você pode fazer exatamente aquilo que eu for fazer na máquina aqui na minha oficina. Por isso que eu escolhi ela. Eu ia fazer essa série de vídeos de qualquer forma, só que eu ia usar a minha outra impressora, a principal que eu uso hoje, que custa 3 vezes o valor dessa, tem muito mais recurso, mais tecnologia, mais qualidade, e isso poderia ser um impedimento para você entrar no mundo da impressão 3D.
Por quê? Primeiro, você ia achar que a máquina é cara, você não ia conseguir replicar o que eu estou fazendo, e na minha máquina não dá problema, porque ela está redondinha, configurada, é raro dar algum problema na impressão. E aqui eu tenho a chance de, primeiro, tirar a máquina da caixa, montar ela junto com você, aliás, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, configurar ela a partir do zero, junto com você, imprimir a primeira peça, junto com você, ou seja, permitir que você realmente aprenda com o que eu estou fazendo aqui. Por isso que eu pedi se a Banggood queria entrar nessa parceria, enviando a impressora, para que a gente pudesse fazer um negócio democrático aqui no canal. Então, tudo que eu for fazer aqui, você vai conseguir replicar em 100%. E eu vou ter propriedade de causa para poder ajudar você nas suas dúvidas. Afinal de contas, eu vou ter exatamente a mesma configuração que você vai ter aí do outro lado, caso você compre uma impressora como essa. Agora, para mostrar para você um pouquinho do meu conhecimento sobre impressão 3D, eu quero te mostrar um projetinho bem interessante que eu tenho aqui. Essa aqui é a impressora que eu acabei de montar aqui, que eu ganhei da Banggood, que a gente vai usar na nossa série, e essa aqui é a minha primeira impressora 3D. Essa impressora aqui eu construí em 2018. Sim, você não ouviu errado. Tá? Essa máquina aqui, eu fiz ela com o que eu tinha de recurso na época. Olha aqui, ó. É corrediça de gaveta, é MDF, ó, é rolamentinho de skate. Isso aqui já é a versão melhorada. Aqui era a corrediça de gaveta também, ó, rolamento de skate. Aqui já são peças que a própria impressora fez para melhorar ela mesma. Ó, tudo isso aqui, ó, o funcionamento aqui dos eixos, X, Y, Z, tudo funcionando. Ela está desmontada aqui porque eu estou fazendo algumas experiências com ela, tá? Mas ela tem uma cabeça de impressão aqui, as peças estão aqui do lado, ela está desmontada só por conta dos testes que eu faço com ela hoje. Mas essa impressora aqui eu construí em 2018, ela me custou na época R$700 para fazer essa construção. Toda a eletrônica dela tá ali, ó, tem a plaquinha de controle aqui, toda empoeirada, plaquinha de controle, não era sensível a toque ainda, era com um botãozinho de fazer a configuração, mas é uma máquina funcional que eu fiz com R$700 em uma época em que a impressora mais barata custava R$3.000, R$3.500. Falando de 2018, é como se a gente estivesse falando de uma máquina dessas aqui custando, sei lá, R$8, R$10.000. Então, olha aqui, aonde começou tudo, o meu conhecimento de impressão 3D começou aqui. A capacidade de resolução de problemas que uma pessoa que faz um projeto como esse daqui tem na área de impressão 3D, não dá para comparar com uma pessoa que só usou impressoras prontas. O meu nível de conhecimento de impressão 3D, ele parte daqui para impressoras de alta tecnologia. Agora finalmente chegou a hora de desembalar nossa impressora da forma correta, tirar todas as peças da caixa, organizar tudo e começar a montagem. Essas impressoras vêm muito bem embaladas, com proteções de espuma e colocadas todas as peças em camadas dentro da caixa. Então você precisa ir tirando as proteções, removendo as peças da caixa, tirando mais uma camada de espuma, tirando outras peças, e você vai deixando isso de lado numa mesa com espaço suficiente para você organizar tudo para depois começar a montagem. Então ela é embalada em camadas muito bem protegidas. Apesar de ser bem protegida, não é incomum de vir alguma peça solta dentro dessas camadas de espuma. Então sempre tira tudo da caixa, sacode tudo, vê se não ficou nenhum parafuso, nenhuma porquinha solta ali dentro, que pode acontecer de cair alguma coisa durante o transporte, durante a viagem. Então só se atenta a esse tipo de detalhe. No mais, é só ir removendo as proteções e tirando todas as peças ali de dentro, organizando tudo isso em uma mesa com espaço suficiente para você fazer a montagem. Quando você olha todas as peças assim, é um pouco intimidador, mas não se preocupa porque é muito fácil de montar uma impressora 3D. Eu diria que é mais fácil do que montar um Lego daqueles grandes que vem com um manual muito mais detalhado que o da impressora. Então qualquer pessoa que monta um Lego consegue montar uma impressora 3D. É simples, acredita em mim, não é difícil. Só que eu não vou mostrar aqui todo o passo a passo com extrema clareza e riqueza de detalhes. O objetivo aqui não é ser um vídeo tutorial de montagem de impressora. O objetivo aqui é te dar um norte a seguir e deixar você se virar por conta própria para montar sua máquina, porque esse processo é importante no seu aprendizado. O que eu posso te dizer é que o manual tem um passo a passo numerado que você tem que ir seguindo na ordem. Cada um dos passos, cada uma das etapas tem claramente dizendo as peças que você vai usar, uma listinha com todas as peças e uma foto ilustrativa daquilo que você tem que fazer. Então você vai pegar o seu manual, vai separar as peças que você precisa para aquela etapa. Todos os pacotinhos com peças têm uma etiqueta dizendo o que tem naquele pacote, então é só você separar com base no que está dizendo no manual. Separa as peças para cada uma das etapas, faz a montagem conforme a ilustração daquele passo do manual. Seguindo isso daí, você não precisa nem continuar assistindo o vídeo aqui da montagem, você vai conseguir por conta própria fazer a montagem da sua impressora.
A primeira parte que precisa ser montada na impressora são esses suportes verticais que vão ser colocados com os perfis de alumínio. Então você precisa do suporte que vai prender o perfil no corpo principal da impressora, preso com parafusos. Seguindo o manual, separa as peças, coloca o suporte na posição adequada e prende essas barras de alumínio verticais no lugar adequado na sua impressora. É isso que você precisa fazer. Um detalhe, não aperte o parafuso que nem um doido para não espanar a rosca ou para não dificultar futuras manutenções ou ajustes. Aperta, afirma, mas não tenta tirar a água do parafuso porque não vai sair nenhuma gota. Então, primeira coisa, montagem dos dois suportes verticais. De um lado é só um suporte de metal, é só uma presilha de metal que abraça o perfil de alumínio e prende contra a carcaça, contra o corpo principal da impressora. Do outro lado tem um motor junto nesse suporte. Então é a única diferença. São os dois suportes verticais, um deles simples, um deles com o motor. Uma vez que os dois suportes verticais estão colocados, é hora de colocar o parafuso no motor desse suporte aqui desse lado. Então aqui tem um acoplamento que tem parafusos Allen que servem para fixação desse acoplamento no eixo, que vai fazer girar esse parafuso, esse fuso posteriormente dando o movimento do eixo Z. Aqui você tem que se atentar porque um dos lados do eixo tem um chanfrado, quadradinho ali, que permite um aperto firme dos parafusos do acoplamento. Então você só precisa cuidar da posição que você vai colocar os parafusos de aperto. Prende esse parafuso ali e depois a gente vai usar ele para colocar a próxima peça, que é esse carrinho aqui, que é um dos carrinhos de roldanas que vai subir e descer nesses perfis de alumínio que a gente acabou de colocar. Aqui a gente precisa prender um motor nesse carrinho aqui, com os parafusos adequados, então é só prender o motor e depois é só encaixar ele no perfil de alumínio desse lado onde a gente acabou de colocar o parafuso. Tem uma castanha, uma porca, onde encaixa aquele parafuso ali e rosqueando o parafuso você vai conseguir fazer esse carrinho descer deslizando pelo perfil de alumínio. Com esse carrinho no lugar é hora de fazer as conexões da parte eletrônica dos motores que estão nesse carrinho aqui. Todas as conexões são conectadas em sentido único, não tem como você conectar invertido, sempre tem um chanfro, um entalhe, algum tipo de trava para você conectar do jeito certo. E todas têm uma etiqueta com letras indicando onde deve ser ligado. Seguindo o que está nas etiquetas e no manual, não tem erro, tudo vai ser conectado do jeito que precisa ser para a impressora funcionar. Depois, na outra barra vertical, vai esse outro carrinho de roldanas aqui, e aqui é hora de fazer o ajuste. Quando você colocou os dois carrinhos, essa roldana que fica na parte de dentro da impressora, que está sozinha de um dos lados, ela tem uma porca excêntrica. Isso quer dizer que quando você gira o parafuso dessa porca para um dos lados, você vai tornar o movimento desse carrinho mais rígido, mais firme, vai apertar essas roldanas umas contra as outras. Quando você gira para o outro lado, essa porca, ele solta o movimento, deixa mais folgado o movimento. Então você precisa, com essas porcas centrais, acertar o ajuste desse carrinho para que ele se movimente livremente nos perfis, porém de forma firme, sem nenhum tipo de folga, porque qualquer folga aqui significa erros de precisão na impressão depois. O próximo passo é montar o carrinho e o perfil que vão servir de suporte para o eixo X. Então esse perfil de alumínio vai ser preso nesses dois carrinhos de roldanas que a gente acabou de colocar. Eles têm porcas do tipo T que deslizam dentro desse perfil de alumínio. Normalmente quando você gira o parafuso para apertar, essa porca gira dentro do perfil até travar na posição de puxar o perfil contra a peça de metal ali onde ela vai ser presa. Caso isso não aconteça, quando você gira o parafuso ali, você pode ir com uma chavinha ali e colocar a porca na posição correta para você conseguir apertar e dar a firmeza necessária para esse perfil de alumínio. Novamente, aperta, afirma, mas não exagera. Colocado esse perfil de alumínio, vai o carrinho ali com roldanas também. Uma dessas roldanas ali também é para ajuste desse carrinho do eixo X. Então você sempre tem que ver onde tem a roldana sozinha, normalmente ela tem porca excêntrica para você fazer o ajuste, então, para deixar o movimento mais solto, com mais folga, ou com menos folga, mais rígido. Aqui na hora de colocar o carrinho nesse eixo do X, só precisa cuidar porque a correia que vai engatar lá na polia do motor no outro lado, ela tem que ficar por baixo das roldanas, passando dentro da ranhura do perfil de alumínio. Então só tem que cuidar a posição ali, aí você engata lá na polia do motor do outro lado, e na ponta de cá vai um esticador para a correia. Que é essa pecinha aqui. Então essa peça vai presa ali no perfil de alumínio com aquelas porcas do tipo T, novamente. Então precisa passar ali, é uma polia de giro livre que vai servir também como esticador. Então você precisa passar a correia nessa polia e daí deixar ela minimamente esticada, não força demais para você não arrebentar e não deixa solto para não ter problemas na movimentação do eixo depois. Então tem que ficar firme. O próximo passo foi prender então a cabeça de impressão, que é chamada de hot end ou bico de impressão, nesse carrinho do eixo X. Então com os parafusos adequados você prende ele ali no lugar.
Esse caninho azul que tem aí vai servir para passar o filamento por dentro. Ele vai ser conectado lá naquele motor que está aparecendo lá no fundo. Então a gente vai primeiro prender a cabeça de impressão aqui no carrinho do X e depois vai rosquear lá. Isso é uma conexão tipo conexão pneumática, geralmente de rosca ou de engate rápido, daí depende da impressora. Nesse caso aqui é de rosca. Esse suporte que eu vou colocar agora é o suporte para carretel. A gente vai prender ele nessa barra superior aqui da impressora. Aqui que a gente vai colocar o carretel de filamento para fazer a impressão depois. Agora é só conectar os últimos fios ainda que restaram para fazer a conexão dos demais componentes. Eu acho que ficou faltando só esse do hot end aqui, da cabeça de impressão. Depois que você faz todas essas conexões da fiação, sempre é bom dar uma organizada usando abraçadeiras de nylon, os famosos enforca-gato. Com essa montagem concluída, você vai conferir na fonte da impressora, você enxerga por essas ranhuras na lateral, o botãozinho de seleção de tensão de alimentação. No meu caso aqui eu tenho rede de 220 volts, então tem que estar ali no 220, 230, senão você tem que mudar para a rede de acordo com o fornecimento de energia que você tem aí na sua casa, na sua oficina. Agora a montagem da nossa impressora está pronta, com a tensão correta selecionada, a gente já pode colocar ela na tomada e ver a bichinha em funcionamento. Com a impressora ligada, eu vou mexer um pouquinho aqui no menu, me ambientar com a situação, não vou explicar nada agora, eu vou mostrar isso em detalhes no próximo vídeo. Aqui basicamente eu estou conferindo se tem o idioma português, já descobri que não tem, e eu vou fazer então a movimentação dos eixos da impressora de forma individual e de forma conjunta para ver como está funcionando o conjunto mecânico da impressora. No próximo vídeo eu vou mostrar isso com detalhes para você fazer também, para você verificar também. Então agora não vou me ater a esse detalhe, que o nosso vídeo já ficou longo pra caramba. Mas você pode ver aqui a impressora funcionando e os eixos se movimentando, tudo como manda o figurino. E eu ainda descobri que a gente tem um LED RGB na cabeça de impressão ali, que vai servir para escolher a cor que você quer, a iluminação durante as impressões das suas peças. Agora que a gente montou a nossa máquina, eu vou explicar rapidamente o funcionamento aqui, a lógica de funcionamento, as principais partes da impressora, para você entender esse básico do básico, para a gente poder avançar para a próxima etapa. Uma impressora 3D ela é baseada no movimento de 3 eixos. X, Y e Z. Olha a matemática que eu falei aqui. O movimento X é essa parte aqui, que a gente chama de cabeça de impressão, que vai fazer o movimento lateral. Então isso aqui tem um motor com correia e polia, que faz esse movimento lateral aqui. Esse eixo aqui, esse movimento é o X. O Y é a mesa de impressão. Essa aqui é a mesa de impressão onde as peças vão começar a ser impressas, onde elas vão ficar apoiadas. Então começa a impressão de baixo para cima e vai subindo uma camada após a outra. A mesa de impressão se movimenta para trás e para frente. Esse eixo aqui é o eixo Y, que também é movimentado por um motor com polias e correia. E depois nós temos o movimento Z, que é o movimento de baixo para cima e de cima para baixo, que é feito por um motor com uma barra de rosca. Então aqui, quando esse motor gira esse parafuso, toda essa parte do X aqui, ela é ou levantada, ou erguida, ou abaixada. Então esse é o movimento do Z. X, Y e Z. Tudo vai ser baseado nesses movimentos. Com esses movimentos desses 3 eixos, a impressora consegue imprimir em qualquer parte da mesa, em qualquer posição que você queira, dentro dos limites de área útil dessa impressora. Aqui dentro dessa parte de baixo, desse corpo da impressora, fica a fonte de energia, a fonte de alimentação e toda a parte eletrônica que faz o controle desse sistema como um todo. Aqui a gente tem o painel, que normalmente é sensível ao toque, como uma tela de celular, mas geralmente tem também botões aqui para você fazer o controle das operações da impressora. Para a impressora funcionar, você precisa abastecer ela com uma matéria-prima. Nesse tipo de impressora aqui, a gente usa filamento. Existem também as impressoras de resina e outros materiais, mas não é o foco da nossa série. A gente vai trabalhar aqui com impressoras de filamento. O filamento nada mais é do que um fiozinho de plástico, de um polímero. O nome certo seria um polímero, mas um fiozinho de plástico ou de um outro material que vai ser colocado dentro da impressora e vai ser derretido para formar as camadas da peça que você está imprimindo. Tá? Então você compra carretéis desse filamento aqui, eu vou deixar links na descrição. Os 2 filamentos que eu recomendo para você começar são o PLA e o PETG. Existem muitos outros filamentos, filamentos que têm resistência química, mecânica, filamentos flexíveis, existem inúmeras opções, mas a gente vai concentrar todo o nosso esforço no PLA no começo, que eu indico que você comece com PLA porque ele é mais simples, mais fácil para você usar e aprender a usar, e depois a gente vai fazer algumas coisas de PETG também. O ABS, ele tem muito mais resistência, mas
é um filamento para quem já tem experiência em impressão 3D, então não recomendo você começar com filamentos difíceis de você fazer a impressão. Esses carretéis você consegue comprar em lojas especializadas, eu vou deixar alguns links aqui na descrição, e você pode comprar ele em carretéis de 250, 500 gramas, 1 kg, e daí depende daquilo que você vai usar, e em cores variadas, tá? Então, um carretelzinho de PLA para começo de conversa vai ser mais do que suficiente para você acompanhar tudo que a gente vai fazer. Esse filamento é colocado no suporte da impressora, ele passa por um motor que vai tracionar ele por dentro desse tubinho azul aqui, e vai sair derretido aqui, essa ponta aqui embaixo vai esquentar, vai derreter o filamento, então vai ser tracionado aqui para dentro, vai ser derretido e depositado aqui usando as coordenadas do desenho do projeto que a gente está fazendo. Basicamente é assim que funciona. Tá? Tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais peças, nomes e nomenclaturas e informações aqui, mas conforme a gente for usando essas outras informações, eu vou ir passando isso para você. Bom, com isso a gente chega no final do primeiro vídeo da nossa série. Eu sei que foi meio chatinho, mas pelo menos teve a parte da montagem da impressora e você pôde ter o gostinho de ver a máquina funcionando. De forma aleatória, mas funcionando, o que já é um grande avanço, levando em consideração que esse vídeo aqui foi muita falação. Mas para você que chegou até aqui, primeiro, parabéns por ter suportado o teste de resistência e eu espero que você se prepare para o próximo vídeo. Porque no vídeo número 2 dessa série, a gente vai fazer todas as regulagens, calibrações, conferências, modelar uma peça e imprimir ela na impressora 3D. Vai ser uma peça de calibração, uma peça para você fazer conferência, para você aferir se a sua máquina está correta ou não, mas a gente vai fazer tudo, modelar, preparar e imprimir na nossa impressora 3D. Então muita coisa boa está por vir e eu acho que todo mundo que se dispor a acompanhar essa série, na pior das hipóteses, vai sair daqui com alguma evolução a nível de conhecimento no que se refere à impressão 3D. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, crítica, sugestão, seu comentário sempre será bem-vindo. Se você quiser assistir os vídeos dessa série de forma antecipada, eles vão ser liberados sempre dias ou semanas antes para membros aqui do canal. Então clica no botãozinho Seja Membro aqui, você vai ver todos os benefícios, quanto custa, como funciona, como participar dessa comunidade fechada e ter acesso a esses conteúdos de forma antecipada. Todos os links úteis e relacionados a esse vídeo, como o da impressora 3D, por exemplo, estão aqui na descrição do vídeo, bem como informações adicionais que sejam necessárias para o bom entendimento e acompanhamento do conteúdo. Se você quiser antecipar duas coisinhas para o próximo vídeo, a gente vai precisar de 2 softwares, se você já quer baixar e instalar no seu computador. Um deles é o Ultimaker Cura, vai ter o link aqui na descrição, que serve para você preparar as peças que vão ser impressas, ou seja, criar um código que ensine a impressora como ela deve imprimir aquela peça. E a gente vai usar também o FreeCAD, é o software que eu estou utilizando. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu explico por que eu escolhi ele, mas a gente vai usar o FreeCAD 1.0 nessa série aqui. O link vai estar aqui na descrição, então você pode fazer o download e a instalação dele e já deixar seu computador ou seu notebook preparadinho, pronto para acompanhar o passo a passo do próximo vídeo. No mais, muito obrigado a você que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo, que deixou seu like. Não deixou ainda? Poxa vida, cara, que mancada, hein? Deixa aí. Dá uma força. Então, muito obrigado a você e eu te espero no próximo vídeo e a gente vai fazer muito projeto bacana com essa máquina aqui.